Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para fazer mais um vídeo e o tema desse vídeo foi algo que Deus colocou no nosso coração e já vinha colocando no nosso coração há bastante tempo, que é a questão do diálogo entre o casal. E nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento da sociedade por conta do coronavírus, o que nós temos visto é que muita gente tem andado só dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Então nós resolvemos fazer esse vídeo, Deus colocou esse desejo no nosso coração para nós falarmos um pouco da importância do diálogo dentro do lar. Muitas pessoas acreditam de que somente a mulher tem a necessidade de falar e de se expor e conversar com seu marido, então acreditam que essa é uma necessidade que precisa ser atendida da mulher. O marido precisa atender essa necessidade da mulher de diálogo, de conversa, porque nós homens somos mais práticos e gostamos de resolver as coisas mais rápido, mais prática mesmo. Então nós acreditamos de que o diálogo é algo feminino e algo que precisa ser resolvido com a mulher. Mas hoje a gente está aqui para quebrar um pouco isso e dizer que o diálogo é algo essencial e necessário numa família. E o diálogo ele não deve ser feito somente com o cônjuge, o marido e mulher, mas sim o diálogo ele deve existir sempre na família, sendo dos filhos com os pais, dos pais com os filhos e dos cônjuges. Começando um pouquinho sobre os filhos, para depois nós encerrarmos com os cônjuges, os pais precisam sempre estar atentos aos filhos quando há um distanciamento e não há um diálogo. E ao longo do tempo, as pessoas vai passando semana, vai passando meses e às vezes anos, e os pais não se dão conta de que não há mais diálogo entre os filhos. Então não há mais diálogo dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E acham isso algo normal. O meu filho, esses tempos nós estávamos conversando com uma pessoa e ela nos disse, eu acho tão engraçado, tão legal, né? O meu filho, ele fica no quarto dele com o tablet dele, aí ele me manda um WhatsApp, eu tô lá na cozinha, eu vou lá e pego um copo d'água para ele me pede comida, me pede água pelo WhatsApp. Então as pessoas achando normal isso, né? Achando que isso é uma coisa legal, bacana, tecnológica e tal, né? Então vivenciando essa tecnologia, vivenciando esse momento, né, que é bacana, do distanciamento. Mas não percebendo de que o diálogo, ele transforma e liberta, né, as pessoas. Então, por isso é importante de nós estarmos atentos sempre aos nossos filhos, cuidarmos se eles estão se colocando num nível de isolamento preocupante e identificar esse nível de isolamento o mais rápido possível é essencial, porque nós precisamos estar percebendo as atitudes, o falar com outras pessoas, o falar com outros adolescentes ou jovens ou crianças da mesma idade, ou até mesmo se expor. Então nós pais temos a obrigação de instigar os nossos filhos e conversar com eles e mostrar para eles de que o isolamento não é algo de Deus. Nós estávamos conversando um pouco acerca disso ontem, conversei um pouco com o pastor Felipe Ramos numa live que nós fizemos no Instagram, conversei um pouco com o pastor Samuel Felipe acerca dessas coisas, e realmente o isolamento é algo maligno, é algo satânico, então nós não podemos entender o isolamento como algo de Deus, porque o desejo do diabo é separar, é dividir, é fragmentar, é deixar a pessoa isolada para que ela seja colocada num momento de depressão, de angústia, para ele atingir o objetivo dele, que é matar essa pessoa. Então o isolamento não vem de Deus. Isso nós precisamos entender, que o isolamento não é algo de Deus. Deus nos fez para viver em comunhão, em comunidade. Nós somos o corpo de Cristo. E o nosso Deus é um Deus relacional, que se relaciona com os seus filhos. Deus não quer cada um separado, preocupado com seus próprios interesses. Não é verdade, amor? É verdade. Queria que falasse um pouquinho acerca disso. E na
nessa relação do diálogo com os filhos, né, dos pais com os filhos, o que eu tenho presenciado e visto muito é os pais não têm condições, muitas vezes, de dialogar com o filho ou de resolver aquela situação que está acontecendo no momento, porque ele não sabe como lidar, muitas vezes, né? Então isso também é importantíssimo, nós precisamos aprender como lidar em determinadas situações. Eu vou dar um exemplo, o pai está jogando futebol com o filho, o pai fez um gol no filho, né, na hora ali da brincadeira do futebol, tava com as goleirinhas, montaram para terem um tempo juntos, o filho ficou furioso, chutou a goleira e não quis mais jogar. E o pai não fez nada, vamos supor. Tô dando um exemplo. Como aqui. se fosse normal. Ah, não, deixei o fulano lá porque ele, né, não sabe brincar ou não precisa aprender a perder, precisa aprender que um dia ele vai levar um gol ou que um dia ele vai receber um não, que hoje nós falamos muito sobre isso, né, sobre dizer não para o seu filho, que é importante. Então, só que ele precisa aprender, realmente, o filho ele precisa aprender. E quem vai ensinar isso a ele? Só que os pais têm na mentalidade deles, muitas vezes, e separado isso na mente, de que o aprender é com a escola, de aprender com o pastor, aprender com o outro, e não é parte minha, né? Então nós precisamos entender que a responsabilidade do filho aprender é dos pais. Então, o filho realmente precisa aprender, como eu estava falando, e quem vai ensinar? Os pais. É dentro de casa, é dentro do lar, então nós não podemos virar as costas para esse problema. Aquele momento é o momento de sentar, de dizer, não, nós não podemos, isso não vai ser permitido dentro da nossa casa. Por quê? Porque isso e aquilo, o pai não gosta, isso não é legal, muitas vezes nós vamos perder, não apenas no joguinho de chuta-bola, ou no joguinho do videogame, ou qualquer outra situação, né? Nós não somos competitivos a ponto de estragar uma brincadeira. Esse é um momento nosso, um momento de descontração. Por que isso é ruim? Pega na palavra de Deus. Na palavra de Deus tem muitos versículos nos ensinando sobre isso, não é verdade, pastor Roger? Então tudo está ali, a palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Nós precisamos aconselhar e guiar os nossos filhos o tempo todo em situações como essa, em situações à mesa, crianças que não querem comer porque eu não quero, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. E muitos pais também cedem. Sim. Porque não querem ter um diálogo com seus filhos, né? E acham cansativo, porque chato. Realmente, e é cansativo, né? Mas nós vemos hoje crianças que mandam nas suas casas, mandam qual restaurante vão comer, porque a criança não gosta de determinado tipo de comida, ou dentro de casa a mãe faz a comidinha ali e a criança não quer comer e os pais deixam a criança não comer. Nós já conhecemos crianças que comeram apenas arroz por muito tempo, porque era a comida que ele gostava. Semanas, meses, até anos. Exato. Não, ele só come arroz, ele só gosta de arroz. Nossa, olha, ficávamos assim, mas como assim, né? E eu já conversei isso com algumas amigas, falando sobre educação de filhos, e educação de filhos também à mesa, essa questão alimentar. E eu sempre conto uma história do nosso filho, do Isaac, com a beterraba. Né? Aqui em casa eles comem o que nós colocarmos na mesa para eles. Eles têm sim a opção de não gostar de alguns alimentos. Não é proibido não gostar de alguns alimentos, mas eu sempre expliquei desde pequeno, a mamãe sabe que tu não gosta de beterraba, portanto a mamãe não vai dar um pratão cheio de beterraba para te comer e te obrigar a comer, porque quem manda em casa é a mamãe. Não, a mamãe vai botar dois stripes, 2 tirinhas apenas de beterraba no teu prato. Ele disse, eu sei, mãe, mas eu não gosto. Eu digo, mas essas 2 tirinhas tu vais comer. Por quê? Porque a mamãe foi instituída
vida por Deus, autoridade sobre a tua vida aqui. E tu precisa do que a beterraba tem. O teu organismo, ele precisa das vitaminas que existem dentro da beterraba. E a mamãe é responsável pelo que entra dentro do teu corpinho para te manter saudável, para te manter de pé, para manter a tua imunidade boa. Então, isso foi um diálogo, gente, bem longo, que foi necessário. Eu precisei explicar para ele que eu não estava só colocando a minha autoridade em prática sobre ele para deixá-lo irritado ou para obrigá-lo a comer algo que ele não gosta de comer, né? Então, é necessário sim o diálogo, é necessário sim explicar as situações, e depois de eu ter explicado tudo isso, ele comeu, né? Bem contrariado, mas comeu, né? Muitas vezes... E ele disse, olha, a partir de então, se tu vomitar, botar pra fora essa beterraba, aí tu vai ser disciplinado. Porque tu está agindo em rebeldia contra a mamãe, contra tudo que a mamãe te explicou. A mamãe está aqui porque a mamãe precisa cuidar de ti. E tu precisa comer esse alimento. Então, ele comeu a beterraba, e assim eu faço com outros alimentos até hoje. Nós fazemos, desde que eles são pequenininhos. Ah, mas quando eles eram pequenininhos, eles entendiam, e também eu usava varinha. Usava varinha em cima da mesa. Aqui não tem essa de não comer, porque não gosta. E nós vemos também muitas crianças não comem, nem sabem o gosto, nunca provaram, né? E dizem que não gostam, e os pais aceitam numa boa, e acaba depois prejudicando lá na frente a saúde do próprio filho por ceder, por não querer ter esse diálogo com os seus filhos, que é importantíssimo. Problema, né? Problema de não ter diálogo dentro de casa. O que a palavra de Deus nos diz acerca dessas coisas? Tem uma palavra que eu gosto muito, e que está lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 1, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em outras traduções diz que aquele que busca andar só, busca os seus próprios interesses. Então nós vemos pela palavra de Deus de que andar só, andar isolado, não é algo de Deus, não é algo criado por Deus. Falando um pouquinho também mais dos filhos, para o meu filho Isaac eu explicava isso para ele há poucos dias atrás. O meu filho Isaac, ele tem uma dificuldade de dialogar e conversar com outras crianças da mesma idade com ele. E eu sentei junto com ele e disse: filho, o pai também tinha esse problema. Porque eu ficava pensando o que as pessoas iam pensar daquilo que eu ia falar, como elas iriam me julgar, será que eu estaria falando certo algumas coisas? Então também tinha essa preocupação. Mas eu disse para ele: filho, eu quero te dizer uma coisa, Deus nos criou para nós nos relacionarmos com as outras pessoas, independente se a pessoa vai nos julgar ou não, nos criticar ou não. Deus nos fez para nos relacionar. Então tu não tem vontade de se relacionar, certo? Certo. Então o que tu vai fazer? Tu vai te esforçar para te relacionar com outras pessoas. Então tu vai fazer esse esforço porque tu sabe que isso é algo satânico e maligno, o isolamento. Então se tu acatar isso e continuar fazendo isso, tu vai estar trilhando um caminho para o mal, para aquilo que é ruim. Então puxa isso para ti, como domar a tua carne e puxar para o lado que Deus te quer, que é te relacionando com as pessoas, que é conversando. Então muitas vezes ele tem dificuldade de conversar conosco, e nós ao longo do tempo temos que instigar, conversar, dialogar com ele, então buscar isso. Então diz respeito aos pais e responsabilidade dos pais trazer o diálogo para dentro da sua casa, trazer o diálogo para dentro do seu lar. E temas importantes que nós vivemos na sociedade precisam ser colocados diante dos filhos e do cônjuge. Temas como sexualidade, como o uso de drogas, muitas vezes o pai fica achando: não, ainda não é hora, não vou falar, deixa que a escola vai falar isso, deixa que o pastor fala disso. Não! Eu quero que o meu filho, que os meus filhos, eu sempre pensei nisso, eu quero que eles saibam primeiro por mim.
Porque eu vou dar a visão bíblica daquela situação, a visão bíblica a respeito das drogas, a visão bíblica a respeito da sexualidade. Então é importante que nós, pais, sejamos os primeiros a dialogar com os nossos filhos e trazer essas questões. Uma outra questão importante é o diálogo entre marido e mulher. Como eu comecei falando no início, os homens acreditam que isso seja uma necessidade da mulher, mas eu volto a dizer que isso é uma necessidade do casal. O casal precisa se relacionar, o casal precisa conversar. Se não há diálogo, há solidão. Se não há diálogo, há um buscar dos seus próprios interesses. Então, quando eu não dialogo, eu busco aquilo que é importante para mim e não o que é importante para o outro. Né? Então, por isso que é necessário, se faz necessário, nós conversarmos e dialogarmos para a saúde mental e espiritual do casal. Esses dias, um casal, eu fui conversar com um casal e ele me disse que a esposa estava chateada porque ele estava fazendo alguns projetos de compra de imóveis e não estava conversando com ela e dialogando com ela. Ele disse, não, são as minhas coisas, são os meus projetos, ela não precisa ficar se envolvendo nesse tipo de coisa. Eu quero lhe dizer, para você homem, para você mulher que está nos assistindo, os projetos e sonhos, eles não são seus. Eles são de vocês dois. São projetos em comum. Então nós precisamos sim projetar o nosso futuro junto com o casal, junto com o nosso cônjuge. Aquilo que eu vou comprar, o dinheiro que eu vou gastar, o dinheiro que eu vou guardar para comprar aquele imóvel, aquele projeto de construção, de negócio, de business. Então eu não posso trazer como um negócio meu, não, é um negócio nosso. Né? Não existe mais eu faço, eu quero. Né? É nós fazemos, nós queremos. Né? E principalmente quando a esposa ela faz realmente o papel dela de esposa como ajudadora idônea. Né? A esposa estará intercedendo, ela estará orando, ela estará aguardando uma resposta de Deus, estará pedindo em oração para que, se não for da vontade de Deus, que não permita que o seu esposo faça isso. Amém. Muitas vezes nós não vamos concordar com muitas coisas, com muitos projetos, com muitos planos que os nossos maridos idealizam e gostariam de realizar. Mas qual é o nosso papel? É bater boca? É discutir? Se nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, que se nós conhecemos a nossa arma mais preciosa, que é o poder da oração, que é a oração, nós podemos sim dar a nossa opinião, nós podemos sim dizer, amor, eu não sinto muita paz nisso, eu acho que é algo que vai despender muito tempo, vai despender muito dinheiro e tal. Não, mas eu acho que vai ser muito bom. Amém. Amém. A última resposta é a do marido. E o que nós precisamos fazer quando o marido responde que ele está decidido e que ele vai realizar e quer realizar aquele sonho, quer fazer aquilo dar certo? É dobrar os joelhos, né? Interceder junto ao Pai, pedir para que o Senhor então o abençoe, e não como uma adversária. Tomara que ele faça, que daí ele vai ver. Quando der errado, eu vou dizer, eu te avisei, né? Esse não é o nosso papel, queridas, não é. Então, se ele vai fazer o que eu tenho feito, dobrado o meu joelho, orado e pedido para que o Senhor então abençoe, ou não permita que aconteça, se não for da vontade do querer de Deus, né? Então, o esposo, ele precisa enxergar a sua esposa como essa ajudadora. Amém. Como essa ajudadora. Com certeza, e muitos maridos, nesse ímpeto de ser o líder, o cabeça, o macho alfa, o caçador, o homem da casa, eles não querem ouvir a sua esposa. Por achar, não, eu sou o cabeça, Deus trouxe a revelação para mim, se não falou no meu coração, se não falou para mim, por que queria falar para ela?
né? Isso é uma atitude machista, uma atitude egoísta e uma atitude de falta de humildade. Porque a palavra de Deus diz que já não são mais dois, mas uma só carne. Então, se nós dois somos homens e mulheres de Deus e estamos buscando a Deus juntos, eu preciso entender que Deus também fala com a minha esposa. E que Deus traz revelações, sonhos específicos para ela. Então, quando ela fala, eu preciso ficar atento àquilo que Deus quer falar. Então, ela fala alguma coisa, eu fico atento naquilo que Deus quer falar, trago para o meu coração e peço a Deus que testifique no meu coração. Confirmação. Então, eu não fico desdenhando, não, é só mais uma falácia, só uma... Se Deus não falou comigo, não vai falar com ela. Não, isso não existe. Deus fala com os dois. Os dois. Já não são mais dois, mas uma só carne. Então fazemos parte do mesmo corpo e isso precisa ser entendido. E isso só é entendido quando existe diálogo, existe conversa. Né? Nós temos o costume de fazer o nosso devocional todos os dias pela manhã, junto com os nossos filhos. Um pouco antes dos nossos filhos virem para a sala, nós conversamos. Então nós dialogamos, conversamos sobre o dia anterior, né, sobre as coisas que Deus tem falado ao meu coração, coisas que Deus tem falado ao coração dela. Então é bênção de Deus. Então nós precisamos tirar um tempo para conversar e dialogar com o nosso cônjuge para que tudo vá bem. Né, amor? Com certeza. E o diálogo ele vai fazer com que você não seja um inimigo, né? Muitos casais entram em discordância em diversos pontos, diversos aspectos, como se fossem inimigos. E às vezes é fio de cabelo, às vezes é palito de fósforo. Exatamente, como se fossem dois inimigos. E um torcendo para que a sua verdade esteja certa. Mas agora eu vou levar para o pastor, agora tu vai ver que o pastor vai dizer que eu estava certo. Agora tu vai ver, eu vou contar tudo para o pastor e ele vai dizer. Então, nós vemos muito isso no meio dos matrimônios, né? Um querendo provar que tem razão, um querendo provar que está certo, né? E isso não é o cerne da questão, né? Muitas vezes é melhor não ter razão, né? E viver em paz, e entregar e confiar no Senhor, que Ele irá fazer. Quantos casais dormem de costas um para o outro já há tanto tempo? Quantos casais já há muito tempo estão dentro de casa como estranhos, como inimigos, como adversários? A palavra de Deus chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer que nós não podemos nos apartar das nossas relações sexuais a não ser por mútuo consentimento por algum tempo, para que Satanás não nos tente. Eu quero dizer que o relacionamento, o diálogo, ele também passa por dentro da sexualidade do casal. Quando nós não temos essa área bem resolvida nas nossas vidas, nós não conseguimos ter diálogo. Deus criou a relação sexual entre marido e mulher para que os dois se tornem uma só carne e se relacionem um com o outro, se entendam um com o outro. Porque casal que não tem relação com o outro anda dividido, anda separado e busca os seus próprios interesses. O relacionamento sexual, o relacionamento íntimo do casal precisa acontecer, precisa ser algo saudável. E se você não está conseguindo ter um relacionamento bom com seu cônjuge, algo saudável, você tem que procurar ajuda do seu líder, do seu pastor, para que vocês sejam aconselhados como casais e tenham isso saudável dentro da vida de vocês. Porque muitas vezes os casais não têm relação entre eles e querem andar juntos, mas na verdade o que eles estão fazendo é buscando seus próprios interesses. Amém, amor? Amém. Tem alguma coisa para finalizar? Uma palavra? Não, outra coisa que eu gostaria de citar também em relação ao diálogo, por que não ocorrem tantos diálogos? Porque muitas das vezes o diálogo é não pernicioso, mas é
acusativos, são brigas, né? São ofensas, é ofensivo, é um diálogo ofensivo. É sempre, mas tu isso, mas a tua mãe, que tu foi criado assim, e esse diálogo ele se torna uma discussão feia, se torna uma briga, né? Para não dizer coisas piores, muitas vezes em agressões, né? Por quê? Porque o outro não está preparado para ouvir, não está preparado para ser acusado, né? Não está preparado para dar o outro lado da face, assim como Jesus faria, né? Em meio às acusações, em meio a situações como esta, né? De brigas, de discussões. Então, grande parte da falta de diálogo é porque muitos perguntam, mas como? Como eu vou dialogar? Se é só briga, é só grito, é só insulto. Não é verdade? Então, essa é uma das questões que nós precisamos orar muito antes de começar um diálogo. Porque precisa haver renúncia, né? Em Exatamente. primeiro lugar. Primeira coisa. Eu começo o diálogo renunciando os meus direitos, começo o diálogo me humilhando. A palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar será humilhado. Então, pessoal, estamos nos encaminhando para o final. Eu quero dizer para todos vocês que foi muito prazeroso, muito gostoso tirar esse tempo de comunhão com vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para sempre quando nós tivermos vídeos novos você receber. Não deixe de curtir esse vídeo, entrar nas nossas redes sociais, nos seguir lá no Instagram, no Facebook. O áudio desse vídeo também a gente vai subir no nosso podcast A Casa do Amor. E esse podcast ele está em todas as plataformas, está no Spotify, no Deezer, no iTunes. Então você pode ouvir lá, você que gosta de podcast. No mais, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.